Hi, guys! Mais uma vez estamos aqui para darmos seguimento à nossa primeira aula da série Aulas Grátis no YouTube através do My English, inglês no seu tempo e onde você estiver. Então, se você chegou por aqui agora e não assistiu a primeira aula, dá um pulinho aqui e assiste a primeira aula. Por quê? A primeira aula ela é muito importante e essa é a sequência da primeira. Então, se você não assistiu a primeira e começar dessa aula, vai ficar um pouco perdido. Então, esse é o meu conselho. Volta lá na primeira aula e depois você vem e faz essa. E para você que já fez a primeira aula e está aqui comigo na segunda, dá um like nesse vídeo, não se esquece de inscrever no canal e chama os interessados para aprender inglês com a gente. E você lembra que na aula passada eu deixei um homework para você fazer em casa e treinar. É por ele que nós vamos começar. Conseguiu fazer? Teve tempo? Só mais uma coisa, pega um caderninho para você fazer as anotações da aula de hoje, porque no final também nós vamos ter homework. Então, vamos começar revising, revisando o que nós vimos na aula anterior. Essa foi a atividade que você teve para casa. E aí lembra que eu te dei algumas orientações para que você pudesse passar para inglês essas frases aí. Tudo relacionado ao que a gente já tinha visto. Então, a primeira, como fica? Ela tem 28 anos em inglês. O que a gente usa para ela? Qual é o pronome para ela? Então, a frase é she's 28. E lembra que eu falei years old é opcional. Eu já estou falando da idade, já estou falando o número. Tá tudo bem falar só o número. Number 2, ele é médico. He's a doctor. E nós também abordamos o assunto de sempre que nós mencionarmos profissão em inglês, nós vamos precisar usar a ou an antes da profissão. Isso é uma norma, é uma regra em inglês. Number 3, eles são brasileiros. Plural. O que nós usamos? They're Brazilian. E nacionalidade sempre com letra maiúscula. Number 4, ela tem 57 quilos. She is 57 quilos. É no Brasil. Lembra que quando eu falei com você, essa frase ela está sem sujeito. Só que em inglês, o tempo inteiro, nós precisamos reafirmar o sujeito. É no Brasil, então eu penso que é o quê? É um lugar, é uma coisa. Então, o pronome usado para coisa é it. E assim vai ficar. It's in Brazil. Number 6. Você é um bom aluno? It's a question. Então, a gente vai fazer a inversão. Are you a good student? Are you a good student? Number 7, não é uma maçã. Lembra, aqui a gente não tem um sujeito começando a frase, mas nós precisamos em inglês reafirmar o sujeito o tempo inteiro. Estamos falando de maçã. Maçã é coisa, então fica it isn't an apple. Number 8, não sou professora dela. De novo, a frase não está com um sujeito, mas em inglês nós vamos colocar I'm not her teacher. I'm not her teacher. Em português, o sujeito é oculto. Em inglês, precisamos reafirmar o sujeito. Number 9. Não somos irmãs. De novo, o sujeito em português está oculto, mas em inglês nós vamos colocar We aren't sisters. Number 10. Eles estão no parque. Plural. They're in the park. They're in the park. Viu só? Não foi difícil, né? Espero que você tenha acertado. O que você não acertou, deixa aqui nos comentários se você tiver dúvida, ou me procura lá nas mídias sociais do Instagram ou Facebook e eu vou te responder tranquilamente. E agora a gente vai dar sequência sobre o assunto que nós já estamos vendo. Na aula anterior, nós vimos como apresentar coisas e pessoas. E aí nós falamos como apresentar homem, como apresentar mulher,
como apresentar coisas no singular e coisas no plural e pessoas no plural. Nós vamos continuar ainda falando sobre esse assunto, mas agora nós vamos ver em forma de perguntas. Então, veja só aí na tela. Aqui nós temos 6 perguntas básicas para fazermos quando conhecemos alguém. Essas perguntas fazem parte da nossa linguagem do dia a dia. O que nós vamos fazer? As respostas nós já sabemos porque nós vimos na aula anterior. Essas respostas nós já vimos e eu falei sobre algumas delas. Agora nós vamos ligar as perguntas às respostas. Então, olha só. De resposta nós temos I'm Brazilian, not bad. I'm Patty. Alguém se apresentando. I'm Patty. No, I'm American. I'm 27. I'm from Spain. Vamos ligar agora as perguntas às respostas. E aí eu já quero a sua atenção sobre a pergunta 1 e a pergunta 4. A pergunta 1 é Who are you? Quem é você? Who are you? Muita gente confunde com a pergunta 4. How are you today? Who é quem? How é como. Então vamos voltar para a pergunta 1. Who are you? Vamos pensar na resposta do outro lado. Qual vai ser a resposta para Who are you? Pensa aí. A resposta para Who are you vai ser a letra C. Letter C. I'm Patty. Number 2. Where are you from? Indica a origem. De onde você é? Olha só, nós temos uma dica na pergunta com from. Na resposta também tem from. I'm from Spain. I'm from Spain. Number 3. How old are you? É sobre idade. Quantos anos você tem? Então, a resposta, I'm 27. Number 4. How are you today? How are you today? Como que você está hoje? Not bad. Nada mal, tá tudo bem. What's your nationality? What's your nationality? I'm Brazilian. What's your nationality? I'm Brazilian. And finally, number 6, are you Spanish? No, I'm American. No, I'm American. Com esse exercício, eu também quero chamar a sua atenção com relação à questão 4. How are you today? Normalmente, nós aprendemos em livros a responder I'm fine, thanks. Numa linguagem coloquial do dia a dia, nós vamos ser mais informais. I'm fine, thanks ou I'm fine, thank you é muito formal. Então, no dia a dia, a gente pode responder como tá aí, not bad, que é nada mal. I'm good, I'm okay, great. Essas são expressões mais informais que a gente usa no dia a dia. I'm fine, thank you é muito formal. Ah, mas se eu disser vai estar errado? Não, mas é muito formal. Então, como a gente quer fazer com que o inglês que a gente fala se assemelhe ao inglês dos nativos, a gente tem que usar as gírias e expressões que eles usam. Então, é só por isso. E agora a gente vai usar aqui essas mesmas perguntas para que você fale de você. Então, agora o exercício é Talk about you. E aí nós temos Fale sobre você. Talk about you. Então, eu quero que você pense em você, na sua vida. Primeira pergunta. Who are you? Você vai se apresentar. I'm... E vai falar seu nome. I'm Laila. Se alguém te perguntar, Where are you from? Lembra, from indica origem. Então, você vai responder, I'm from Brazil. Number 3. How old are you? Aqui, a gente precisa também de um domínio dos números. Então, se você ainda não sabe como pronunciar a sua idade em inglês, dá uma pesquisada ou então me pergunta aqui embaixo mesmo e eu te ajudo para que você responda essa pergunta. How old are you? Eu vou responder sobre mim. I'm 39. I'm
39. Você viu que a pergunta 1, 2 e 3, nós começamos respondendo da mesma forma, I'm. A pergunta 1 eu falei, I'm Laila. Number 2, I'm from Brazil. Number 3, I'm 39. Dando sequência, how are you today? Vou usar a mesma coisa. I'm great. How are you today? I'm great. What's your nationality? I'm Brazilian. Estou supondo que você também seja, então as nossas respostas vão ficar parecidas. I'm Brazilian. E por fim, alguém me pergunta, are you Spanish? No, I'm not. Resposta curta. Lembra que a gente treinou na última aula? Você já está dominando essas respostas curtas com yes or no? Aqui é a mesma coisa. Are you Spanish? Yes, I am. No, I'm not. Vamos tornar a coisa um pouco mais difícil? Dá uma olhada nessas perguntas na tela, para o vídeo e fala sobre você, sem fazer as perguntas. Olha para a tela, olha as perguntas e responde, se apresenta. Eu vou fazer para você perceber como que é o exemplo e você seguir aí de casa. I'm Laila, I'm from Brazil, I'm 39, I'm great today. I'm Brazilian. No, I'm not. Falar de nós mesmos é muito fácil, porque a gente domina o nosso próprio entendimento e a gente se conhece. Mas e falar dos outros? Agora nós vamos fazer um exercício para falar de um menino e de uma menina. E aí, nesse exercício, nós não vamos usar a primeira pessoa, que é I'm. Quando eu uso I'm, eu estou falando de mim. Eu vou usar o pronome referente a cada um que aparecer aqui. Então, olha aí na tela para a gente poder fazer. Nós temos aí as informações sobre Jane. Então, nós vamos apresentar Jane. É como se ela estivesse do nosso lado e nós fôssemos falar sobre ela. Nessas frases aqui, nós vamos começar do número 1 falando ela é Jane. Então, o pronome para ela é she. She's Jane. Number 2, nós vamos falar de onde ela é. She's from India. Number 3, a idade. She's 19. She's 19. E agora nós vamos falar. Ela é alta e magra. She's tall and slim. Nacionalidade. She's Indian. E ela é estudante. She's a student. Então, aí, nós vimos como apresentar uma mulher. Tá vendo? Nós usamos sempre o mesmo pronome. É claro que nós temos vários outros verbos e várias outras estruturas, mas lembra, a gente está no começo ainda. Então, esse começo ele precisa estar muito bem entendido e muito bem dominado. Agora, eu vou passar para as informações de um menino e a gente vai fazer a mesma coisa. Os pronomes agora vão ser diferentes, porque nós usamos she para falar de mulher. E aí você acompanha comigo. As informações agora são sobre John. Então, vamos falar sobre John. Apresentando John, que é um menino, nós vamos usar o pronome he. His John. Agora, para falar de país, lembra que nós precisamos acrescentar from. He's from Italy. He is 22, podendo ou não ter o years old no final. Eu poderia falar he's 22 years old ou he is 22. He is tall and slim. He is Italian. He is a vet. E assim, nós apresentamos John. E outra coisa que eu quero que você faça com que fique muito bem entendido é o verbo to be. Ele é usado para apresentar pessoas e principalmente quando nós falamos sobre números com relação a peso, idade e altura. Lembra, eu estou falando desse mesmo assunto desde a aula passada,
para isso ficar muito bem marcado, porque mais para frente nós vamos aprender uma outra estrutura e os alunos confundem muito. Então agora coloca aí na cabeça. Verbo to be a gente usa para idade, peso e altura. Muitas outras coisas, mas principalmente para isso, ao se referir a pessoas. Fazendo uma pausa agora sobre o verbo to be, nós vamos continuar com um assunto básico e que envolve o verbo to be, mas agora não mais falando de pessoas, apresentando pessoas. Nós vamos agora falar sobre coisas que existem nos ambientes. E aí, quando eu falo desse assunto, eu estou falando sobre there is and there are. There is and there are. É muito comum que os alunos confundam there is e there are com o verbo have. O que é o verbo have? Ter. Mas é o ter de posse. There is e there are são estruturas usadas para falar de coisas que existem no ambiente. Então, por exemplo, se eu quero falar que tem hospital na minha cidade, hospital, um só, singular, eu vou usar there is. E eu não posso usar o verbo have, porque have é posse. Então, eu vou falar, existe, tem um hospital na minha cidade? Eu digo, there's a hospital in my city. E se for mais de uma coisa? Vamos pensar em escola. É muito comum ter mais de uma escola nas cidades. Então, nós vamos usar no plural. There are some schools in my city. Tá confuso? Tá perdido? Calma, eu vou te ajudar. Na próxima tela, você vai entender melhor porque a gente vai ter as coisas aí estruturadas. Nessa tela, nós temos a imagem de uma sala, living room. Sala, em inglês, sala de estar, living room. E aí você vê que eu coloquei algumas palavras para já irem fazendo parte do nosso vocabulário em azul. Tem várias outras coisas nessa sala, mas por enquanto eu quero que você perceba chandelier, que é aí ó, o lustre, chandelier. Coloquei lá mirror, que é o espelho, mirror, fireplace, fireplace, lareira, coffee table, mesinha de centro. E aí você percebe que, por exemplo, algumas coisas em inglês não dá para traduzir do português para o inglês ao pé da letra, ou vice-versa. Porque se a gente pegar coffee table para traduzir ao pé da letra, a gente se embanana traduzindo como mesa de café. E não é isso. Coffee table em inglês é mesa de centro. Então, por que eu marquei essas palavras aí? Porque elas vão ser importantes para nós agora ao construir frases com there is ou there are, usando esse vocabulário e essa imagem. Então, eu vou falar de novo a pronúncia das palavras para você ouvir, repetir, prestar atenção, que com exceção de coffee table, todas as outras palavras que eu marquei aí, elas têm o som de R. E R em inglês nós precisamos enrolar a língua. Então, ó, chandelier, mirror, fireplace, coffee table. Agora nós vamos usar essas palavras para fazermos frases. Então, aqui você vê que do lado eu coloquei 4 frases afirmativas. E primeiro, nós vamos trabalhar só com a estrutura de there is, que é singular. E você vê aí que nas frases que eu dei de exemplo, eu também coloquei de forma abreviada, porque nós queremos que a nossa pronúncia seja parecida com a pronúncia de uma pessoa que nasceu lá. Então, a primeira frase, eu falei, tem um lustre na sala. There's a chandelier in the living room. Então, olha só, nós precisamos prestar atenção que toda vez que nós falamos de uma palavra no singular em inglês, nós vamos usar o artigo a ou an. E aí,
Basicamente, depois a gente entra nos detalhes para você não ficar muito confuso, porque o assunto da aula não é esse. Quando que eu uso a? A significa uma. Am significa uma. Só que eu vou usar cada um dependendo do som da palavra que vem depois. Como assim? Vamos pensar numa palavra que comece com consoante. Book. Eu quero falar em inglês. Um livro, eu vou usar o artigo a book. Eu quero falar um carro, eu vou usar a car. Tá vendo que antes de a book, a car, eu usei a? Por que que eu usei a? Porque elas começam com consoante. Agora vamos pensar numa palavra que comece com vogal. Apple. Se Apple começa com vogal, eu não posso usar a. Eu vou usar an, porque o N, depois dele, pede um som de vogal. Então, an apple. E aí eu vou fazer a mesma coisa com ice cream. An ice cream. Então, em todas essas frases dessa estrutura aqui, só com there is, nós vamos usar o artigo a, porque estamos falando de coisa no singular. E existe uma única coisa dessas que nós estamos falando. Então, vou repetir a frase 1. There's a chandelier in the living room. Number 2. There's a mirror in the living room. Number 3. There's a fireplace. Number 4. There's a coffee table. Então, em todas essas frases, eu estou falando o que tem. Tem um lustre na sala, tem um espelho na sala, tem uma lareira e tem uma mesa de centro. Isso nós falamos nas frases afirmativas. Mas como que fica uma frase com estrutura negativa? Para nós não vai ser problema. Nós já aprendemos o verbo to be e nós sabemos como que is faz a sua forma negativa. É isn't, lembra? Então a frase ela vai ficar basicamente a mesma, mas com uma estrutura negativa. Dá só uma olhada. E aí aqui você percebe que eu usei estruturas no singular, mas agora na forma negativa. Então a primeira frase, there isn't a bookcase. Não tem uma estante. There isn't a bookcase. Eu usei o a porque eu estou falando de estrutura no singular. Number 2, there isn't a television. Não tem uma TV. Number 3, there isn't a radio. Number 4, there isn't a fan. Fan é ventilador. Nós não estamos vendo aí. Então aqui você percebe que não há muita dificuldade de falar no singular sobre coisas que existem no ambiente. Eu usei aqui a imagem da sala. Por quê? Porque nós vamos começar a trabalhar com estruturas simples e com vocabulário que a gente já domina. Se você já sabia essas palavras, ótimo. Se não, a gente vai inserindo no seu vocabulário para que ele cresça e que você tenha um domínio maior do idioma. Nós vimos as frases afirmativas e negativas no singular. Agora, nós vamos passar para o plural. Eu vou colocar aqui na tela a mesma imagem que nós vimos. Agora, com outros nomes de coisas que eu não coloquei anteriormente. E aí na tela você vê as palavras curtain, curtain, cushions, armchair, plant. E para não ficar dúvida, como é uma imagem e há várias coisas aí nessa imagem, curtain, curtain, eu estou falando sobre cortina. Plant, planta. Armchair, poltrona, aquela que só cabe uma pessoa. Por quê? Se a gente for falar do sofá mesmo, nós vamos falar couch ou sofa. São esses dois nomes para sofá. Eu não coloquei ali, né, mas você já fica sabendo aí. E cushions são almofadas. Então, vou falar de novo para você pegar a pronúncia. Curtain,
plant, cushions, armchair. Nós vamos fazer com essas palavras as mesmas coisas que nós fizemos nas telas anteriores, só que agora nós vamos falar sobre coisas de plural. E aí você já pode pensar, these é singular, que nós já vimos na primeira aula, are é plural. Então, até agora nós usamos theirs. Agora nós vamos usar there are. E aí eu quero que você observe as frases. Eu vou falar e depois vou chamar a sua atenção para alguns detalhes. Número 1. Tem plantas na sala. There are some plants in the living room. Number 2. Há almofadas. There are some cushions. Number 3. There are 2 armchairs. Tem 2 poltronas. Number 4. There are some curtains. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, a estrutura de there is tem a sua forma abreviada, theirs, mas there are não tem forma abreviada. A gente não pode abreviar. Segundo ponto, quando eu falo no singular, eu tenho que usar o artigo a ou an, que significa um ou uma, antes das coisas que estou falando. No plural, isso não acontece. No plural, ou eu vou falar a quantidade específica, ou eu vou usar um quantificador para mostrar que tem mais de um. Como assim? Olha a frase das plantas. There are some plants in the living room. Eu poderia ter falado a quantidade de plantas, mas eu não quis falar. Eu só usei no plural para mostrar que tem mais de uma. E aí, quando a gente não fala a quantidade, é some que nós vamos usar. Algumas pessoas gostam de traduzir esse some com there is e there are. Se traduzir, a gente vai traduzir como alguns, algumas. Mas ele, na verdade, existe na frase para compor a estrutura de plural. Então, não precisa ficar com essa neura de querer traduzir. Pode traduzir? Pode, mas também não precisa. E aí, na frase 2, eu usei a mesma estrutura. There are some. Eu poderia falar a quantidade de almofadas? Poderia contar ali uma por uma. Mas a situação é, se você não fala a quantidade, é bom que você use some. Por que eu estou dizendo que é bom? Porque isso compõe a estrutura do idioma. Você vai perceber que há frases onde as pessoas não dizem nem a quantidade e nem o quantificador. Isso está errado? Sim, está. Mas nem por isso a fala vai deixar de acontecer e a frase vai deixar de ser entendida. Por isso que nós estamos vendo esses pontos importantes aqui. Fiz a mesma coisa na frase 3, só que na frase 3 eu usei a quantidade. There are 2 armchairs. Eu olhei, contei e já coloquei a quantidade na frase. Então é isso que é importante você lembrar. Ou coloca a quantidade no plural quando estiver usando there are, ou coloca o quantificador. Se nós quisermos falar sobre frases negativas no plural usando there are, a gente já sabe que a negativa de are é aren't. Mas além disso, uma coisinha vai mudar. Nós vamos trocar o some por any, para indicar que se não tem, não tem mesmo. Então, nessa primeira frase aí, o exemplo que eu coloquei foi There aren't any books in the living room. Não tem livros na sala. Esse N é para enfatizar. E em frase negativa no plural, ele tem que estar presente sempre. Number 3. There aren't any people. Não há pessoas. There aren't any children. Não há crianças. Então, mais um ponto importante sobre there are em sua forma negativa. Se eu estou negando uma frase para falar que não há coisas no ambiente e é no plural, o N vai sempre acompanhar a estrutura de there aren't. Isso nós temos que gravar. Agora, nós vamos analisar uma outra parte da casa. Vamos esquecer um pouquinho da living room. E agora nós vamos falar do bedroom, que é o lugar que nós dormimos. Bedroom. E aí eu vou trazer aqui, você vai ver na tela, um quarto
E também marquei algumas palavras importantes para a gente trabalhar. Marquei aí door, porta, picture, quadro, lamp, abajur, bedside table, mesa de cabeceira, pillow, pillow é travesseiro. Lembra porque nós já vimos almofadas lá quando a gente aprendeu living room. Almofada é cushion. Pillow, travesseiro. Bed, cama. E carpet, o tapete. Agora nós vamos ver como fazer estruturas de pergunta. Quando nós falamos de estruturas de pergunta com there is e there are, para nós é muito tranquilo. Por quê? A gente já sabe que a forma de se perguntar com o verbo to be é fazendo a inversão, a troca. O verbo to be ele vai sempre para frente. E é isso que vai acontecer aqui. Usando essa imagem do quadro, nós vamos ver que as perguntas, tanto no singular quanto no plural, elas vão usar a forma invertida. Então, dá uma olhada nessa pergunta aí primeira que eu trouxe de exemplo. Is there? E aí eu vou perguntar no singular. Vamos olhar para essa imagem e pensar no que tem aí no singular. A cama. Então, eu vou perguntar, is there a bed in the bedroom? Tem uma cama no quarto? Is there a bed in the bedroom? E a gente vai responder, yes, there is. Mas e se eu quisesse perguntar, tem uma estante no quarto? Is there a bookcase in the bedroom? No, there isn't. Agora, para perguntar no plural, nós vamos perguntar, are there any? E aqui, mais uma vez, eu chamo sua atenção. Are there any? Por quê? A estrutura de afirmativa é there are some. A estrutura de negativa é there aren't any. Então, com are em negativa e em pergunta, se nós não usarmos a quantidade, nós vamos ter que usar any. Aí é o exemplo. Are there any doors in the bedroom? Yes, there are. Mais uma. Are there any bedside tables in the bedroom? Yes, there are. Se eu quero perguntar se há plantas no quarto. Are there any plants in the bedroom? E a gente olha. No, there aren't. Então, essa é a estrutura de pergunta com yes or no question. Com isso, a gente conclui a aula de hoje, mas para fixar esse assunto, claro, nós precisamos de quê? Nós precisamos de homework. E aí, nesse primeiro exercício, eu quero que você use o seu caderninho, mas que também pratique a pronúncia desse exercício. O que nós vamos fazer? Aqui, você vai perguntar sobre Jane e perguntar sobre John. Lembra? Nós começamos essa aula falando deles. Agora, você, no exercício, vai treinar como se pergunta sobre eles. E aí, eu já trouxe as perguntas que eu quero que você faça sobre eles e coloquei no meio. Só que o que nós temos nessas perguntas? Eu já sublinhei para você sempre are you ou your alguma coisa. Eu só vou usar you e your quando falar diretamente com alguém. Se eu for falar de alguém, eu tenho que prestar atenção se eu vou falar de um homem, e aí vou usar he. Se vou falar de uma mulher, vou usar she. E coloquei também duas palavrinhas aí em azul que você vê na tela para identificar. Se eu quero falar dela, é her. Se eu quero falar dele, é his. Quando eu falo what's your name? What's your name? Eu estou falando direto com você. Agora, se eu quero perguntar qual é o nome dela, porque eu estou falando com você sobre uma mulher, eu vou perguntar what's her name. E a mesma coisa, o pronome vai mudar quando eu for falar de homem. What's his name? Qual o nome dele?
Então, esse é o primeiro exercício. Eu quero que você faça todas as perguntas com relação a Jane e todas as perguntas com relação a John, usando aí os transportes necessários de pronome. O próximo exercício, você vai olhar aí para essa imagem que nós temos, usar os vocabulários que nós vimos referentes a objetos de sala, de casa, e passar algumas frases para inglês. Que frases são essas? Essas frases que eu trouxe aqui para você. Então, você vai ver que tem hora que eu usei o verbo existe ou, às vezes, eu usei o verbo tem. Então, aqui, quando eu uso ou existe ou tem, nós sempre vamos querer, em inglês, there is ou there are. E aí você percebe que eu usei estruturas afirmativas, negativas e interrogativas, tanto no singular quanto no plural. Sem pânico. Se não estiver lembrando, volta lá no início da aula para você ver como que a gente aplica essas estruturas. Eu passei mais frases também para você ver como que aplica a estrutura. Então, nós temos aí o total de 10 frases. Ó, nessa segunda tela apareceram outras. Você vai fazer isso em casa, anotar, treinar a pronúncia, falar de frente para o espelho e na próxima aula nós vamos corrigir. Quero agradecer a sua presença aqui. Thank you for watching again. É muito bom estar aqui com você, podendo te ensinar um pouco de muita coisa que eu sei, aprendi e aprendo no meu dia a dia com a língua inglesa. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aqui o seu like e, por favor, deixa aí nos comentários alguma coisa que você gostaria de aprender ou que você gostaria que a gente colocasse nas nossas aulas, para a gente tornar cada vez mais o seu sonho de falar inglês acessível e prático para você. Se inscreva no canal e chama os amigos, divulga para os colegas, porque coisa boa a gente compartilha. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que sharing is caring. Compartilhar é cuidar. A gente se vê na próxima aula. Goodbye!